Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre gestão de pessoas. Vamos falar sobre a sua carreira, o seu desenvolvimento na carreira e a sua capacidade de convencer as pessoas das ideias, dos serviços, dos produtos, daquilo que você oferece, daquilo que você tem a transmitir às demais pessoas, aos seus interlocutores, dentro da empresa ou na sua vida pessoal. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Eduardo Ferraz, que é consultor em gestão de pessoas e autor do livro Gente que Convence: Como Potencializar Seus Talentos, Ideias, Serviços e Produtos, livro este publicado pela editora Planeta Estratégia. Eduardo Ferraz, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Eduardo Ferraz, Gente que Convence, explica para nós o que é potencial de convencimento. Potencial de convencimento, Milton, até para fazer uma metáfora simples, é a seguinte: tem gente que tem mais potencial e tem gente que tem menos potencial, e aí ela tem que se adaptar. Eu, por exemplo, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu tenho 1,72 m de altura, eu queria jogar no gol, era bom goleiro. E fui fazer um teste lá no futebol de campo, jogava bem, só que tomei um monte de gol porque era muito baixinho. A trave tinha 2,10 m, por 7 de largura, quer dizer, minha carreira de goleiro durou pouco. Até que o técnico falou: por que você não vai jogar futebol de salão? Seu potencial como goleiro, você tem reflexo, mas você é baixinho, você vai jogar, sua chance é muito melhor. E eu fui pro futebol de salão e me diverti muito, joguei muito. Se eu tivesse insistido no futebol de campo, por exemplo, eu não teria jogado nada. Quer dizer, me diverti muito por muitos anos, amadoristicamente, mas meu potencial para ser goleiro de futebol de salão era muito maior do que ser para futebol de campo. Potencial de convencimento é parecido. Existem pessoas que naturalmente têm um dom, têm uma capacidade, uma fluência maior, uma facilidade maior para convencer, e a maioria das pessoas, a grande maioria eu diria, tem um potencial baixo ou mediano, quer dizer, baixo potencial no momento. Se ela usar as técnicas certas, se ela entender melhor como ela funciona mentalmente, se ela conhecer a estrutura da personalidade que ela tem, ela pode, como eu fiz, se adaptar a outras situações onde o potencial dela vai aumentar muito. Na nossa carreira, nós passamos o tempo inteiro tentando convencer os outros de alguma coisa? A gente praticamente diariamente a gente tem que convencer alguém sobre alguma coisa, seja da capacidade técnica que a gente tem na empresa, seja da necessidade de ganhar um aumento de salário, por exemplo, ou de ser promovido. Em casa a gente tem que convencer a esposa, o marido, o filho, os parentes sobre uma viagem ou onde vai almoçar no final de semana. Quando a gente vai lidar com um sócio numa pequena empresa, você tem que o tempo inteiro estar convencendo o sócio. E quem é chefe pode estar pensando: não, mas eu mando, eu sou chefe. Só mandar não funciona. Muito melhor do que comandar ou exigir, você precisa convencer os seus subordinados a melhorar o desempenho. Então, na prática, a gente passa quase todos os dias tentando convencer ou precisando convencer alguém sobre algo. Agora, você lá, quando quis ser goleiro de futebol, teve a orientação de um técnico que olhou e disse o seguinte: você tem potencial para ser goleiro, mas não nesse esporte, em outra área. Quem é que diz isso para nós na carreira profissional? Você vê como é que são as coisas, né? Infelizmente, eu comecei minha carreira há 30 anos, 31 anos para ser mais exato. De goleiro Não, ou de gestor? Não, na verdade eu fui executivo, entrei no multinacional, aí já não era mais goleiro com meus 21 anos, e no começo eu estava muito perdido, né? A gente, como quase todo jovem, quase todo mundo, eu entrei lá numa carreira como executivo, e não tem nada a ver com a minha personalidade. Se eu tiver mais tempo eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Mas até que alguém me disse, falei: cara, eu tive a seguinte orientação: você vai funcionar muito melhor como um consultor, orientador, um treinador, alguém que dê palpite na vida dos outros por causa da sua personalidade, do que trabalhar como executivo. E eu tinha 26 anos. Isso foi um grande conselho, foi um conselho importante, e isso mudou minha vida. A partir disso eu comecei a estudar um pouco mais a neurociência comportamental, eu comecei a entender como é que funcionam os mapas, o mapa mental de cada pessoa. E com isso, eu pude aproveitar muito mais essa carreira. Então, na prática, o que a pessoa precisa fazer? Um profissional, ou ele tem um mentor, né, quando ele é jovem, ou ele faz coaching quando ele está lá com seus 30, 35, 40 anos, ou ele aprende, é autodidata, aprende por conta própria, fazendo treinamentos ou lendo. Você está aqui convencendo ou tentando convencer as pessoas das ideias que você defende. E uma das ideias que você defende é que tudo isso pode começar
por nós mesmos. Eu não preciso esperar alguém me dizer o que vai acontecer ou para o que eu tenho potencial. Se eu tiver autoconhecimento, eu já começo a dar um passo certo. A gente poupa muitas vezes anos, dependendo da pessoa, décadas, né? Porque muito profissional parece um carrinho de bate e volta, né? Ele fica um ano no emprego, em 10 anos de carreira ele arrumou 7 empregos, mudou 3 vezes de carreira, fez 5 faculdades diferentes. Na verdade ele está andando de lado, né? Ele não está andando para frente. E muita gente fica esperando o salvador da pátria, né? Como você falou, alguém me orientar, alguém me dar. Quando existem materiais bons, existem treinamentos excelentes que a pessoa sozinha, né, como autodidata, ela pode ler, por exemplo, como um livro como esse, se ela gostar, e utilizar a técnica, entender como funciona, ela pode melhorar muito, não só a capacidade de convencer, mas melhorar os resultados na própria carreira. E a orientação, por exemplo, se eu busco um profissional como você, a orientação que você vai me dar é essa. Quer dizer, eu tenho que primeiro me entender para saber como eu vou conseguir convencer o outro. Como tudo na carreira e na vida, 80 ou 90% da responsabilidade pelo desenvolvimento profissional é sua. Não é da empresa, não é do seu mentor, ou não é do seu coach, ou não é do seu chefe, é sua, né? A carreira é sua. Então 80, 90% da responsabilidade também é sua. Então por isso a necessidade de buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. O que nos torna convincente? Na verdade existe um pré-requisito fundamental e se a gente não tiver esse pré-requisito, todo o resto vai ser manipulação. O principal pré-requisito para ter um alto potencial de convencimento é ter autoridade moral. Autoridade moral, para quem está nos ouvindo, vamos lembrar o seguinte, quando a gente era criança e a gente queria mudar a data de uma prova, a gente pedia para quem lá na sala? Para o aluno, na minha época era a Rose, né? Falou, Rose, você que tem moral com a professora, vai lá pedir para mudar a prova. Para jogar bola era o Amarildo. Amarildo, você que tem moral lá com a professora de educação física, pede para a gente usar a quadra, porque ele tinha autoridade moral. Hoje, quando a gente é adulto, no trabalho, o que a gente faz? Fulano, você que tem moral com o diretor, você tem moral com o chefe, vai lá você e pede, porque a chance da gente conseguir por teu intermédio é maior. Quer dizer que a gente usa essa palavra moral, na realidade, de maneira errada. Deveria ser, a palavra correta é autoridade moral. Você que tem autoridade moral, por favor, tente isso ou consiga aquilo. Mas, perdão, me faça entender o que é a tal autoridade moral. É o crachá que me oferece isso? Autoridade moral, Milton, é composta por 3 grandes pré-requisitos. Para você ter autoridade, em outras palavras, você precisa de 3 coisas. Primeira coisa, conhecimento sobre aquilo que você está falando ou conhecimento sobre aquilo que você quer convencer alguém. Então, por exemplo, se você quer convencer alguém sobre um projeto novo, você tem que estudar profundamente, tecnicamente, como esse projeto funciona. Imagine você chegar para tentar convencer um chefe de um projeto que você conhece 30%. Vai ser um fiasco, a sua autoridade vai despencar. O segundo ponto para ter autoridade moral, depois do conhecimento, é um alto grau de profissionalismo. Profissionalismo, para simplificar, a melhor definição que eu vi até hoje é a seguinte: profissionalismo é fazer bem feito sem ninguém mandar. É fazer bem feito sem ninguém olhar. É fazer bem feito independente da empresa, do lugar que você trabalha. Então, primeiro pré-requisito, conhecimento, você saber sobre o que você está falando. Segundo, ter um alto grau de profissionalismo, ou seja, cumprir tudo que combina. E terceiro, e talvez tão importante quanto, coerência. Nem sempre o que você tem a oferecer será útil para outra pessoa. Então, mesmo que você tenha conhecimento, profissionalismo, você tem que pensar se aquilo que você tem para oferecer será útil para outra pessoa. Se for, continue. Você tem uma alta autoridade, muita autoridade moral. Se não for, ache outra pessoa para fazer. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu adoro fazer churrasco. Eu conheço bem carne. Profissionalmente, eu tenho uma boa técnica para fazer churrasco. Ponto número 1, conhecimento. Ponto número 2, profissionalismo. Terceiro é coerência. A minha mulher é vegetariana. Eu não faço churrasco em casa. Porque para ela é quase uma ofensa, né? Por uma questão moral. Então, eu tenho o conhecimento, eu tenho a ferramenta, o profissionalismo, mas por uma questão de coerência, esse produto, churrasco, em casa eu não posso fazer. É mais fácil fazer na casa do vizinho, e o vizinho topa, né? E é muito mais agradável numa empresa ou com os amigos. Agora, na minha casa, eu tenho que pensar 2 vezes. É que nem você ter um produto, por exemplo. Há uns 8 anos atrás, eu estava com mais de 30 quilos de sobrepeso e fui fazer aula de tênis com um ótimo professor. Ele jogou meia hora comigo e falou, deixa eu te devolver o dinheiro, eu não vou te dar aula de tênis. E eu fiquei ofendidíssimo, perguntei para ele, e ele me respondeu.
Você está muito acima do peso, você está fraco muscularmente, você vai se machucar. Enquanto você não emagrecer, enquanto você não fizer um pouco de musculação, pela tua idade, não volte aqui e não vai em outro lugar, porque senão você vai se machucar. Ou seja, ele tem o conhecimento, o profissionalismo correto, e principalmente ele foi coerente, quer dizer, se eu treinasse lá com ele, eu ia ficar uma semana, 2 e me machucar, e ele ia perder tanto a reputação quanto a autoridade. Então, repito, se você tem autoridade moral, fica muito mais fácil, o seu potencial de convencimento é alto, e fica muito mais fácil usar algumas técnicas que a gente vai falar aqui na sequência. Eu construo esta autoridade moral? Eu consigo construir esta autoridade moral? Você deve construir essa autoridade moral, né? E o problema ou a vantagem é que a autoridade moral demora meses, muitas vezes anos em uma carreira. Não é porque você leu um livro, ouviu uma palestra de 1 hora, ou fez um curso de 2 dias, que a sua autoridade moral aumentou. Você melhorou provavelmente a técnica, você entendeu um pouquinho mais como funcionam alguns mecanismos. Mas aumentar o conhecimento técnico, assumir a fama ou a credibilidade de ser um profissional impecável e aprender a ser coerente com o contexto, demora muitas vezes anos. Essa construção de uma marca pessoal forte, né, ser reconhecido por alguém com autoridade moral, deveria ser a prioridade número 1 na carreira de qualquer pessoa, porque vai ajudar em praticamente todas as áreas, mas eu garanto que o convencimento vai ser a principal. Você fala no livro em estilos de convencimento. Eu gostaria que você descrevesse alguns deles, ou os 5 deles, desses 5 estilos, para que a gente possa talvez até se enxergar dentro deles e saber como é que se trabalha isso. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2000, um cara chamado James Heckman, passou 35 anos da vida dele estudando aprendizado na infância. É um matemático, uma pessoa até difícil de ler. Só que ele fez uma metáfora tão brilhante, tão genial, assim que ele ganhou o prêmio, inclusive no discurso, quando ele foi receber o Prêmio Nobel, que ele disse o seguinte: a personalidade de um adulto é que nem um prédio. Você não consegue mudar um prédio lugar. O que você consegue mudar num prédio é o acabamento. Você muda a pintura, você muda a fachada, você muda os eletrodomésticos, você muda um monte de coisa no prédio, mas você não muda um prédio lugar. Com a personalidade humana é algo parecido. A sua estrutura é relativamente fixa e estável e você vai levar isso para o resto da vida. O que você pode mudar na sua personalidade é o acabamento. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa ser muito introvertida, quietinha, calada, tímida, fechada, é estrutura de personalidade. É o jeitão. Era assim com 8 anos de idade, é assim com 30. Quando tiver 50 vai ser uma pessoa provavelmente introvertida e com 80. E isso não é ruim, muito pelo contrário. O quieto, o tímido, o introvertido, ele é mais focado, ele é mais concentrado, ele presta mais atenção nas coisas, ele desvia menos a atenção. Então, estrutura é ser tímido. O que seria o acabamento para um tímido, por exemplo? Um tímido pode aprender a dar palestra e pode dar um show. Ele vai, estuda meses, vai lá, dá a palestra de 1 hora, acabou a palestra, ele volta a ser tímido. Uma pessoa tímida, que quer melhorar um pouquinho o acabamento e não abre a boca o dia inteiro na empresa, ele pode treinar, ou ele pode se preparar para falar 3 minutos numa reunião. Ele pode ficar 2 minutos no cafezinho ao invés de ficar 1 hora, como outras pessoas fazem. Então, as pessoas misturam muito, Milton, a ideia de estrutura e acabamento. É como se fosse possível a gente ser qualquer coisa. Isso não é possível. Então, essa história, você pode ser tudo o que você quiser, basta querer, isso é uma violência. É querer mexer na personalidade estrutural. E aí não vai funcionar. Que não vai funcionar. Então, no livro eu falo de 5 grandes perfis, ou 5 grandes estilos de convencimento. Sendo que o pré-requisito número 1, vamos relembrar um pouquinho, é autoridade moral, ou seja, você ter conhecimento, profissionalismo e coerência. Vamos falar um pouquinho sobre os 5 estilos. O primeiro estilo de convencimento, por incrível que pareça, é o estilo solitário. É aquele profissional quietinho, que fala pouco, que não gosta muito de reunião, quando vai para uma reunião não abre a boca, não participa de happy hour, fica quieto na mesa o dia inteiro. Ué, como é que um solitário pode ser convincente? Ele será convincente desde que ele tenha a marca, a fama do quieto que resolve. Eu aposto com os ouvintes, principalmente com os líderes, com os gestores, com os chefes, se eu fizer uma pergunta bem boba aqui. Senhor chefe, o senhor prefere um quieto que não abre a boca, que resolve, que entrega 100%, ou um gente boa, extrovertido, sociável, que entrega 70%? Eu garanto que 99,9% dos gestores que estão nos ouvindo vão falar, é claro que eu prefiro o quieto que entrega. Então, o estilo solitário deveria ser
ao invés do solitário, do quietão, tentar mudar, ele deveria aproveitar esse estilo e criar a marca, a fama, né? A marca pessoal de eu sou quieto, mas eu entrego. Além do solitário, quais são os outros estilos? Segundo estilo, o estilo resolvedor. É aquela pessoa que procura pelo em ovo e acha. É aquela pessoa que tem um problema lá no outro departamento, do outro lado da empresa, ela fala, deixa, ela se mete. Ela não entende o assunto, ela não conhece direito, mas ela diz assim, posso estudar? Posso entender um pouquinho como é que funciona? E ela passa a noite xeretando, passa uma semana, daqui a pouco ela aparece com a solução. O problema do resolvedor, todos têm problemas, né? De pontos fracos. O resolvedor é meio nerd, é aquela pessoa meio um pouco excêntrica, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, não tem problema nenhum. Se ela tiver autoridade moral, a fama de resolvedora, vai facilitar demais o potencial de convencimento dela. Lado positivo e negativo a gente encontra em todos Em esses todos os estilos aos estilos. quais você se refere. Como eu falei, o solitário é quieto demais, ele não abre a boca, em compensação é super concentrado. O resolvedor, ele é um pouco excêntrico, ele faz as coisas do jeito dele, mas ele resolve. O terceiro modelo, ou terceiro estilo, é o desafiador. São aquelas pessoas mais agressivas, mais críticas, que no meio de uma reunião tá todo mundo batendo palma, ele fala, mas isso aqui pode dar errado. Isso aqui que você falou tá mal colocado, você não estudou devidamente. Então é aquela pessoa crítica, aquela pessoa mais dura, mais exigente, é uma pessoa mais difícil. Agora, se essa pessoa tem autoridade moral, o que os outros vão pensar quando ela fizer uma crítica? Nossa, o cara é bravo, o cara é exigente, o cara é agressivo, mas como ele quase sempre tem razão, porque ele tem sabe o que autoridade, está falando. ele sabe o que ele está falando, vamos prestar atenção. Qual é o ponto fraco? Arruma muito conflito desnecessário. Né? E deveria aí, no acabamento, fazer um pequeno ajuste. O quarto estilo é o carismático, que é o padrão de gente boa, do boa gente, conversa com todo mundo, se enturma em qualquer ambiente, interage bem em qualquer lugar. Então, o carismático é aquela pessoa quase sempre adorada nas empresas. O problema é o seguinte, Milton e ouvintes, só 5% das pessoas, em média, são efetivamente carismáticas. Como é que os outros 95% que não são? E carisma não dá para treinar. Carisma não é uma coisa que a gente ensina para um adulto ser carismático, é uma característica de personalidade. Como ponto fraco, muitas vezes o carismático é tão flexível, tem tanto jogo de cintura, é tão boa gente, que às vezes se esquece de entregar o que prometeu, ou às vezes fala da boca para fora. Eu vou fazer e esquece. É um perigo isso pro carismático, porque na hora de uma promoção todo mundo vai falar assim, nossa, ele é super gente boa, mas não dá para levar ele a sério. E ele fica lá. Ou seja, se eu fosse carismático, eu sou um carismático e estou ouvindo isso aqui, eu tentaria mexer no acabamento, não na estrutura. Continue sendo carismático. Só tome cuidado para entregar tudo o que promete. E o quinto estilo que você cita no livro é o mão na massa? É o mão na massa. O mão na massa é aquele que não tem tempo ruim. Ele trabalha de dia, ele trabalha de noite, ele manda e-mail às 4 da manhã, ele é pau para toda obra, é esforçado. Poxa, mas esse é o estilo perfeito de convencimento? Quase. O problema de muitos mãos na massa é que eles são centralizadores demais. Como eles trabalham muito duro, eles não confiam em ninguém. Eles querem fazer por conta própria. Tem dificuldade em delegar. Então, qual é o conselho para o mão na massa? Continue sendo mão na massa, só tome cuidado com o excesso. Né? Ensine as pessoas a fazerem tão bem quanto você faz e não coloque o mundo nas costas, né? Porque senão fica difícil carregar. Eu vendo aqui você descrever aí de maneira cuidadosa esses 5 estilos de pessoas, estilos de personalidade, de convencimento, etc. Quanto potencial a gente deve desperdiçar dentro da empresa por taxar alguém de uma maneira e dizer, então não funciona. Vou pegar o primeiro exemplo. Ele é muito solitário, isso aí não vai convencer ninguém. Ou então, a ideia de que só o carismático é capaz de convencer os outros. Como a gente deve desperdiçar potencial dentro da empresa se não souber identificar tudo isso e trabalhar o acabamento, que é o que você se referiu? São os dois lados sofrem demais. Por exemplo, o solitário sofre por se achar uma pessoa um profissional de segunda classe, porque o carisma é muito valorizado no Brasil. E a empresa perde muito, que, como você falou de taxar, ele é quieto, não adianta levar para uma reunião que ele não abre a boca. Isso é um erro duplo. O solitário deveria se assumir como tal. Eu sou quieto, eu sou tímido sim, eu falo pouco. Agora, eu resolvo. E o chefe desse carismático, desse solitário, os colegas, diz o seguinte, cara, você não precisa falar 1h30 na reunião. Agora, fale sobre 3 minutos ou 2 minutos sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você entende. Quando esse solitário abrir a boca, a sala inteira vai fazer silêncio, porque ele nunca fala. As pessoas vão prestar uma enorme atenção a esse solitário.
E ele vai sair quase endeusado da reunião, porque fala, cara, por que você não abriu a boca antes? E ele vai responder, vocês nunca pediram, e ele também nunca se ofereceu. Então, na prática, o que eu estou dizendo aqui é que você não tem que ficar mudando a estrutura, ou fazer um cavalo de pau na carreira, ou mudar tudo o que você está fazendo. Você tem que primeiro entender onde você funciona melhor, utilizar ao máximo esse potencial, fazer pequenos ajustes de acabamento, porque daí vai ser muito mais fácil você convencer. E esses ajustes são feitos com base em técnicas com as quais você trabalha? Por exemplo, no livro, até para ser, pra ser prático e objetivo, uma primeira coisa é você fazer o teste lá para identificar qual desses 5 estilos predomina em você. 80% das pessoas, Milton, tem um desses estilos mais forte. 15% das pessoas tem 2 desses estilos medianos. Em torno de 5% das pessoas tem 3 desses estilos misturados, né, em intensidade média. Quando isso está claro para a pessoa, o próprio estilo, e daí as sugestões no livro, indicam onde é que ele funciona melhor, que funções, que carreiras, como ele deve usar o próprio estilo a seu favor e a favor da empresa que ele trabalha. Bom, nós estamos falando aqui, você citou lá no início dessa nossa conversa que existem algumas técnicas que nós temos que trabalhar para poder desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, você já tinha me alertado o seguinte, não adianta pegar qualquer técnica que não é assim que resolve as coisas. Vamos pensar o seguinte, você imagina, a gente falou de autoridade moral, né? Isso. Que o cara tem que ter conhecimento técnico. Imagine que você vai lá vender, como eu falei, ou um projeto, ou um produto mesmo, né? E você chega na frente do cliente e o cliente em 30 segundos percebe que você não tem a menor ideia do que você está falando. Se o vendedor usar técnicas de manipulação, de persuasão, né, de gambiarra, de como parecer saber mais do que sabe na Aquelas verdade... que às vezes a gente lê no livro e diz assim, é só fazer isso, o manual tá aqui. Mesmo que você não entenda, mostre confiança, demonstre firmeza. Na verdade, o nome disso é estelionato. Quando você não domina uma técnica ou o conhecimento aprofundado de um produto e tenta artificialmente ou tecnicamente vender algo que você não conhece e provavelmente você não vai conseguir entregar, o nome disso é gambiarra, é rolo, né? É estelionato. Então, não existe técnica que funcione por muito tempo. Ainda mais com as mídias sociais, há 30 anos atrás, ou há 40, há 20, não existia internet, não existia mídia social com essa velocidade, era mais fácil enrolar, Milton. Era mais fácil usar técnica de manipulação, né? Porque demorava, às vezes, anos para a pessoa ser descoberta. Hoje em dia, se o cara falar uma besteira, uma barbaridade, ou der palpite sobre algo que ele não entenda, em minutos, às vezes em poucas horas, ele vai ser desmascarado. Então, a grande esperteza, entre aspas, do poder de convencimento está em construir autoridade moral e depois, ou durante esse período, enquanto você já está construindo a sua autoridade, a sua marca pessoal, você usar algumas técnicas para reforçar aquilo que é verdade, não o que é mentira. Tá. E aí entra também na questão do que eu estou oferecendo e do que eu estou tentando convencer o outro. Pegando o caso do vendedor, vender um mau produto não é o melhor caminho, porque por mais técnica e convencimento que você tenha, em algum momento aquilo ali vai dar errado. É a terceira fase da autoridade moral, é a coerência, né? Coerência. É que nem, digamos, a minha esposa quer fazer uma festa de aniversário. Não adianta um vendedor de churrasco, olha, pode ser o melhor churrasco do mundo, a melhor carne do mundo, o melhor serviço do mundo e de graça. Não vai funcionar. A pessoa é vegetariana. Então, outra coisa importante, eu quero dizer com isso com coerência, por melhor que seja o seu produto, ou seu serviço, ou seu estilo, ele não vai servir em todo lugar. Então, há lugares ou há segmentos onde o que você oferece vai ser espetacularmente bem aceito e a sua chance é enorme, e existem lugares que simplesmente não vão funcionar. A minha sugestão é não perca tempo dando murro em ponta de faca. Não fique tentando vender um produto, um serviço, uma ideia em um lugar completamente incompatível com aquilo. Quer dizer, procure primeiro o que é mais fácil. Primeiro o que é mais compatível. Por último, o que tem pouca chance. Aquele papo do cara que vende gelo até para esquimó, na realidade, é um papo ultrapassado. E tem gente que acha bonito, né, falar isso, eu vendo geladeira para esquimó. Isso é uma barbaridade. Isso aí isso é estelionato. O esquimó não precisa de geladeira. Quer dizer que o cara bom de convencimento é aquele que enrola qualquer um, que engana qualquer um. Isso está ultrapassado mesmo, Milton. Quer dizer, ninguém, empresa nenhuma mais, nenhuma profissão tolera uma pessoa que se arvora da capacidade de dar nó em pingo d'água debaixo com luva de boxe. Quer dizer, a fama desse jeitinho brasileiro ou dessa gambiarra, isso está cada vez mais
tá fora de moda, tá fora de padrão, ninguém mais tolera esse tipo de comportamento antiético. Quero aproveitar aqui a mensagem da Andréa Takami, até para reforçar o nome do livro, porque a pergunta que ela faz é essa: qual é o nome do livro sobre o qual vocês estão se referindo? O livro é do Eduardo Ferraz, Gente que Convence, Como Potencializar Seus Talentos, Ideias, Serviços e Produtos, e é um livro publicado pela Planeta Estratégia. Aliás, você, Ferraz, me chamou a atenção o seguinte, que talvez a principal mensagem do livro é: não basta ter talento para ser bem-sucedido. E você ilustra isso com uma história legal que eu quero que você tire do livro e apresente para os nossos ouvintes. A história que eu abro o livro, eu fiquei sabendo dessa história em 2007, e na época lá eu nunca tinha escrito um livro, eu falei, se eu escrever um livro alguma vez na vida, eu vou usar essa história. A história Você é a já seguinte, escreveu vários livros. esse é o quarto, né? Mas esse foi tinha um motivo principal para falar sobre isso. A história é a seguinte, ela aconteceu no dia 10 de abril de 2007, para ser mais exato, às 8 da manhã, numa das estações mais movimentadas do metrô de Washington, nos Estados Unidos. Um sujeito desceu as escadas rolantes lá da estação, ficou do lado da porta principal, puxou um violino de uma caixa e começou a tocar esse violino da melhor forma que ele pôde. Ele tinha 30 minutos para tocar lá. Durante esses 30 minutos, ninguém deu a menor pelota para esse cara. E ele ficou muito incomodado, fez um sinalzinho, pediu para tocar mais 15 minutos e tocou 45 minutos. 7 pessoas pararam para ouvi-lo por mais de 3 minutos. E nós estamos falando de Joshua Bell. Acabou a história, acabou a apresentação e o cara foi dar uma entrevista. Ele é simplesmente o Joshua Bell, considerado o maior violinista vivo, tocando no Stradivarius, avaliado em 4 milhões de dólares. Ali do lado da estação. Do lado da estação. Eles calculam que mais de 10 mil pessoas passaram do lado dele. Como eu disse, 7 pessoas pararam para ouvir mais de 3 minutos. Inclusive, ele arrecadou 32 dólares e 50 centavos. Né? Deram uma graninha, 22 pessoas deram um dinheirinho para ele. Essa história foi publicada pelo jornal The Washington Post, em 2007, foi matéria de capa do Washington Post, e ganhou o prêmio Pulitzer, que é o prêmio de jornalismo mais importante do mundo. E o objetivo da reportagem desse experimento foi falar sobre a importância do contexto. Quer dizer, não importa se você tem apenas muito talento, como Joshua Bell, é extremamente profissional, impecável, tocando no melhor violino, no mais afinado. Se você não for coerente ou não estiver no contexto adequado, ninguém vai te dar bola. Foi o que aconteceu lá. Então, muito profissional, nesses 30 anos de carreira, eu ouço a pessoa dizer assim: Eduardo, eu sou um fora de série, eu trabalho mais do que a média, eu sou um cara dedicado. Por que gente com menos tempo de empresa ganha aumento de salário, é promovido e eu estou há 10 anos parado no mesmo lugar? Eu respondo o seguinte: se for verdade o que você está falando, você não está sabendo vender seu peixe. Quer dizer, se você é tudo isso e não acontece nada, você está estagnado na carreira, tem duas coisas: ou você está equivocado, né? Duas hipóteses, né? A sua avaliação está errada. Você não é tão bom assim. Ou a segunda, você realmente é bom, mas está na empresa errada, quer dizer, a empresa não te valoriza. Ou a terceira hipótese, na verdade, você está no emprego certo, na empresa certa, mas não sabe vender o seu peixe. O terceiro caso é muito mais simples, né? Você está na carreira certa, você está no emprego certo, é só valorizar um pouco mais. Então, quando a gente fala em valorizar, não é subir em cima de um caixote ou subir em cima da mesa e ficar contando os próprios feitos, né? É adquirir uma marca, ou conquistar, ou construir uma marca pessoal que o diferencie da média, que o diferencie dos colegas, que o diferencie no mercado de trabalho. Se você for encarado ou enxergado como mais um no meio de milhares de violinistas que tocam todo dia nos metrôs, ou tocam violão todo dia nos metrôs desse mundo, você vai ser mais um, né, violinista ou violinista. Ninguém vai te dar muita bola. Você vai ter que ter alguma coisa diferente. Você vai ter que ter um diferencial, ou um discurso, ou uma roupa, ou uma estratégia de marketing, ou uma percepção, ou uma análise, ou um jeito de se vender que o diferencie da média. Repito, não basta ter talento. Se a sua mensagem não for suficientemente impactante, as pessoas não vão prestar atenção em você. O Cássio quer saber o seguinte: você nasceu com esse poder de convencimento? Eu? Você. Na verdade, eu sou muito mais um orador do que um escritor. É verdade, né? Eu me lembro lá com 10, 11 anos, eu já falava, né? Já gostava de falar em público, já gostava de fazer isso. Agora, isso não adiantou nada na minha carreira até os 25 anos de idade, porque eu não trabalhava com isso. Eu trabalhava numa função executiva, era executivo de multinacional. E em 5 anos eu fiz pouquíssimas apresentações públicas e pouquíssimas palestras. Eu sou impaciente, odeio organizar as coisas. E eu vivia 70% do tempo organizando coisas. A partir do momento que eu mudei a estratégia, quer dizer, eu comecei a usar mais a retórica, por exemplo, dando treinamentos,
a minha vida mudou sem mudar nada. Então, provavelmente sim, eu já tinha essa habilidade, mas como eu usava pouco ou quase nada, eu não aproveitei. A partir dos 25, agora eu tenho 52, ficou muito mais fácil e eu procurei aprimorar e tenho muita coisa a aprimorar ainda. Além de conhecimento, testes que você oferece, técnicas sobre as quais você fala, também histórias, e muitas histórias são contadas no livro Gente que Convence. Para fechar essa nossa conversa aqui, eu queria que você trouxesse a público a história do urubu e do pavão. Vamos lá. O que eles têm a ver com a nossa vida? Não tem nada de pornográfico aqui, quem tá esperando, viu, gente? É light, viu? Horário comercial. A história é a seguinte, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores que quem escreve, quem fala em público, vive procurando história, né? A gente fica atento, anota. E essa eu nunca tinha ouvido antes, eu achei legal. A história é a seguinte: uma urubu fêmea estava lá sobrevoando um sítio, olhou para baixo e viu lá um pavão lindo, maravilhoso, com aquelas penas azuis abertas. Ela se empolerou ali, ficou olhando o pavão e pensou consigo mesma, né? Esse bicho é feliz, lindo, maravilhoso, dorme todo dia no mesmo teto, come ração de primeira, tem uma namorada linda, a pavoa que estava andando por lá, né? Ele falou, isso é vida. Eu sou uma infeliz, eu como carniça, eu sou feia pra burro, cada dia moro num lugar, vida desgraçada. E o pavão olhou pra cima e olhou, a urubu fêmea, né? Olhou pra cima e falou, nossa, eu sou infeliz. E esse bicho é feliz. Ela é livre, ela voa. Ela come o que ela quer, ela dorme onde ela quiser, ela pode ter um monte de namorado. Eu não, eu fico nesse cercadinho horroroso, como a mesma comida todo dia, e sou casado com essa buraca e não tem como sair daqui, quer dizer, tô morto, eu sou um sujeito infeliz. Nisso, os dois começam a bater um papo, esse papo eu vou poupar vocês, é um papo longo, e a conclusão dos dois infelizes e pessimistas era a seguinte, nós somos muito... O pavão falava assim, mas você voa, você é livre. Ela olhava para baixo e falava, mas você é lindo. Bom, vamos ter um filho, então? Vamos resolver essa história? Vamos ter um final feliz? Vamos ter um filho para ser menos infeliz que nós dois? Resolveram ter um filho. Passadas algumas semanas, nasceu o bichinho. Que foi um peru. Que é feio pra burro e não voa. Não vou. Moral da história. Antes de tentar mudar a sua estrutura, usufrua aquilo que você já tem. Aproveite o máximo aquilo que você já é. Melhore o acabamento, melhore os ajustes, mas usufrua da natureza. Se você conseguir fazer isso, eu garanto que o seu poder de convencimento aumenta muito. Eduardo Ferraz, muito obrigado por esta história e por todo o conhecimento que você trouxe para nós aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Foi um grande prazer, Milton. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Eduardo Ferraz, que é consultor de gestão de pessoas, na área de gestão de pessoas, tem muita autoridade moral nesse assunto, sabe convencer as pessoas como poucas e é autor do livro Gente que Convence, como potencializar seus talentos, ideias, serviços e produtos. Livro este publicado pela Planeta Estratégia. A você que participou desse Mundo Corporativo, o nosso agradecimento. Lembrando sempre que a ideia é pegar esse conhecimento e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você tiver interesse, vá ao nosso grupo de discussões no LinkedIn. Lá você tem Mundo Corporativo da CBN e você pode publicar os seus artigos, a sua ideia, para que esse conhecimento realmente chegue a todas as pessoas e ganhe uma nova dimensão. Esse é o nosso objetivo. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.